Olá, nos encontramos mais uma vez. Você que está aí se preparando para o Enem, a aula de hoje é sobre como desenvolver o texto, ou seja, sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser a maior parte do texto. A introdução, a menor parte. O desenvolvimento, a maior parte. A conclusão, ela é menor que o desenvolvimento e maior que a introdução. Eu trouxe aqui para vocês quais são as exigências básicas do Enem em relação a um desenvolvimento, em relação à tua composição textual. Acompanha comigo no slide. É interessante rever os principais tipos de argumentos antes de selecionar quais você colocará para compor o seu texto. O texto cobrado na prova de redação do Enem deve apresentar obrigatoriamente a seguinte estrutura: tese inicial, na introdução, dados, que são os argumentos, garantia, conhecimentos implícitos que apoiam e complementam os argumentos, inferências, ligações implícitas que permitem relacionar dados à conclusão, e a conclusão, que é a nova tese, o ponto de vista central, em que você vai trazer, preste atenção, em que você vai trazer uma proposta de intervenção, ou seja, possíveis soluções para o problema discutido. É preciso que você fique bastante atento de que forma você vai fazer a sua seleção argumentativa. A competência 3 e a competência 4, elas tratam da composição textual. A competência 3, seleção e organização dos argumentos. A competência 4, a estrutura desses argumentos, ou seja, a coesão, a conexão entre essas ideias, de que forma que ela foi feita. Acompanha bem direitinho comigo aqui no slide. Argumento de autoridade. Ocorre quando alguém cita alguém que conhece bem o tema. É o argumento que autores renomados, que têm certo domínio do saber. Preste atenção. Seleção e organização do argumento, que não é a competência 3. Então, se você seleciona alguém que tem um posicionamento forte em relação àquele tema, alguém que já se posicionou em relação àquele assunto, ele vai corroborar, ou seja, ele vai contribuir com a defesa da tua tese. E vai aumentar a tua pontuação porque você fez uma seleção argumentativa. Você demonstrou que tem conhecimento sobre o assunto e que você consegue fazer associações, ou seja, fazer conexões, fazer links. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para você. Exemplo usado por Ulisses Guimarães para criticar a falta de palavra do presidente Collor. Ele usou Camões, provérbios, sabedoria popular, etc. Veja, para os nossos avós, o fio do bigode garantia a palavra empenhada. Não precisava de tabelião, firma reconhecida e testemunhas. Depilou, negócio fechado. Paulo Vieira tem na agulha balas certeiras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. O adágio prevalece. Palavra de rei, não voltam atrás. O fraco rei faz fraca a forte gente. Ele trouxe tudo isso aí para introduzir o posicionamento dele e dizer que o ex-presidente não tinha palavra. Ou seja, que ele não respeitava nem a tradição literária, nem muito menos a tradição popular. Então, uma forma de você tornar o seu desenvolvimento mais consistente, mais relevante, é por intermédio do argumento, ou seja, da citação de autoridade. Agora, lógico, essa citação precisa ser de uma pessoa conhecida e que tenha uma relevância para aquela temática que está sendo discutida, ok? Vamos ao próximo tipo de argumento, tá? Acompanha comigo no slide. O argumento baseado no consenso. Enfoca informações lógicas e universalmente aceitas, pois são facilmente demonstrados. Presta atenção aqui. O argumento baseado no consenso, ele vai conferir credibilidade em relação àquilo que você está dizendo e vai evitar o contra-argumento, porque todo mundo diz, todo mundo pensa. Agora, muito cuidado para não se apoiar num clichê. Você utiliza o argumento baseado no consenso e depois emite o seu posicionamento, a sua visão em relação àquele argumento. Preste atenção nos dois exemplos que eu trouxe aqui para você. A educação é a base do desenvolvimento. Os investimentos em pesquisa são indispensáveis para que um país supere a condição de dependência. Veja, é inegável. Qualquer pessoa vai dizer que a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer nação. Isso é inquestionável. É um argumento baseado no senso comum. Agora, lógico, a ele você vai trazer a sua visão. Você vai dizer, por exemplo, nos países, fazer associações, nos países que não se investem em educação, como é que fica a situação?
você pode fazer comparações a partir de um argumento que é baseado no senso comum, tá ok? Vamos ao próximo tipo de argumento. Acompanha comigo no slide. O argumento por causa e consequência. Eu trouxe aqui para você, rapidinho, presta atenção, eu trouxe aqui para você um trecho de uma redação, que foi redação nota 10 no Enem do ano passado, tá? Todo ano o Enem disponibiliza algumas redações, que foram redações nota 10, e eu selecionei uma em que foi o candidato utilizou a estratégia textual de causa e consequência e arrumou bem direitinho esses argumentos. Então, acompanhe aqui comigo no slide. Outros fatores são determinantes para esse novo paradigma do movimento imigratório no século XXI. Observe que os fatores determinantes são as causas, não é isso? Como, por exemplo, as crises que atingiram os principais centros financeiros capitalistas, deflagradas nos Estados Unidos desde 2008 e nos últimos 2 anos em diversas nações europeias. Tais crises fizeram com que os estrangeiros viessem para o Brasil sempre em busca de melhores oportunidades. Olha só, soma-se a isso, isto é, ao que dissemos anteriormente, o clima brasileiro, visto também como um forte atrativo, já que proporciona uma melhor adaptação ao estrangeiro no país. Sem falar, claro, na hospitalidade brasileira, tão difundida e veiculada entre as nações. Preste atenção aí que o candidato apresentou uma série de causas que corroboraram para a vinda dos estrangeiros aqui para o Brasil. Nos próximos parágrafos, o que é que o candidato deveria fazer? Apresentar as consequências dessa leva de estrangeiros aqui no país. E, na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, se deve-se adotar ou não o visto humanitário, dependendo das consequências que ele selecionou para compor o seu desenvolvimento. Gente, presta atenção. É muito importante você fazer o seu planejamento textual, ou seja, selecionar bem, como na aula anterior eu falei para vocês, o tipo de introdução. Depois, que estratégias textuais? De que forma eu vou organizar essas ideias? O meu desenvolvimento vai ser, se eu fiz uma introdução ao roteiro, por causa e consequência? O meu desenvolvimento vai ser por argumentos favoráveis e desfavoráveis? Eu vou trazer para legitimar o meu ponto de vista, a minha posição, um argumento de autoridade, uma citação? Eu vou trazer um dado, ou seja, dados estatísticos do conhecimento da história, ou então do conhecimento da geografia. Eu vou fazer uma comparação apoiada numa teoria da física, numa teoria da química. Por que não? Utilize tudo isso dentro do seu texto, porque isso vai crescer a tua nota lá no item seleção e organização dos argumentos. Você precisa selecionar bem, ou seja, dentro do seu repertório sociocultural, dentro do que você leu, dentro do que você estudou, o que é que tem relevância? O que eu posso utilizar para tornar minha produção única? Porque a questão da autoria, ou seja, da produção, que não se assemelha a nenhuma outra, tá? Isso também é avaliado na redação do Enem. Ele quer verificar a sua competência argumentativa. O que você sabe sobre o tema e como você se posiciona diante dele. Então, é interessante que você não despreze nada. Por exemplo, eu já li uma redação bastante interessante que um aluno utilizava um desenho animado. Ele dizia que a juventude brasileira se comporta como se vivesse na terra do nunca, tá? Onde as crianças nunca crescem, mas só que a juventude brasileira, ela vai crescer, tá? E ela vai ocupar cargos importantes. E o aluno dizia que o jovem em si, ele não poderia se comportar como um eterno Peter Pan. Veja, teve indício de autoria. A associação que ele fez provavelmente não foi feita por nenhum outro candidato. Dessa forma, eu me despeço de você, pedindo que você não despreze nada, tá? Dentro da sua bagagem argumentativa. Agora, lógico, tenha calma para selecionar argumentos e dados relevantes para a temática que foi proposta no Enem. Eu tenho certeza que você está bem preparado. Você leu muito jornal, você assistiu a várias programações televisivas em que foram feitos debates sobre temáticas sociais atuais. E pode aparecer um tema clássico, tá? Pode já aparecer a importância da leitura para a humanidade, pode aparecer sobre trabalho infantil. E eu tenho certeza que você, que assistiu às nossas aulas, vai fazer uma boa seleção argumentativa. Eu me despeço de você e nos encontramos na próxima aula. E aí, tá curtindo a revisão? Então a gente tem um desafio para te fazer. É o desafio 6, sexta-feira dos estudos impossíveis. Bem, não com a ajuda dos professores do QG, né?
Participe com a gente dessa super aula de revisão com transmissão ao vivo na nossa página. Se liga aí, dia 25 de outubro, véspera do Enem, das 8 da manhã à 1h30 da tarde. Curta a nossa fanpage para saber mais detalhes. A gente se vê lá!